tinha esquecido aqui que eu tenho que colocar vocês na sala, eu tenho que autorizar vocês. Pessoal, vou falar do perdão judicial e depois a gente faz as perguntas, tá certo? Relativos aos crimes contra a honra, né? Opa, não, na verdade não tem, eu que me confundi, não tem perdão judicial nenhum, tá? Eu que estava me confundindo. A gente terminou os crimes contra a honra, tá certo? E daí, alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Dá para seguir? Sim. Maravilha. Então vamos seguir aqui. Vamos falar um pouquinho de constrangimento legal, tá? A gente vai. Aliás, está todo mundo aqui com o slide? Sim. A gente vai falar um pouquinho dos crimes contra a liberdade individual, né? Primeiro é constrangimento ilegal, que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, é aquela pessoa que, de alguma forma, reduz a capacidade de escolha da pessoa para que ela se submeta à vontade do agente. Então, por exemplo, né, quem aqui assiste Casa de Papel? Quem já assistiu? Posso dar spoiler ou não posso? Alguém aí, pessoal? A última temporada, vocês já assistiram todo mundo? Todo mundo já assistiu? Eu não assisti, nem vou assistir. Eu não assisti nem a primeira, quem dirá a última. Então eu vou dar um spoiler aqui, já que aqui a Erika falou que já assistiu e muita gente não quer assistir. Tem um momento em que o professor, que é um dos protagonistas lá da série, ele vai até um policial, né? E ele entra na casa do policial e coloca diversas bombas, né? Pelo menos ele diz que é bomba, né? Ele fala, olha, aqui a sua casa está cheia de bomba. Se você não me passar as informações lá de dentro do centro de comando, eu vou explodir a sua casa, né? Com a sua família aqui dentro. E daí esse policial acaba passando informações para ele, né? Acaba passando informações para o professor, acaba auxiliando o professor. Nesse caso, existe o constrangimento legal, porque ele, por meio de grave ameaça, né, ele reduziu a capacidade de escolha daquela pessoa, né, e fez com que aquele funcionário começasse a passar as informações para ele. Então, isso daí pode ser feito, né, pode ser feito com diversos objetivos, né? No caso, lá existia um objetivo criminoso, mas também pode ser, por exemplo, no caso de um agiota, né? O agiota que vai e fala, olha, eu quero que você me pague antecipadamente as parcelas do empréstimo que eu te fiz, né? E daí a pessoa se recusa, ele vai lá e quebra o joelho da pessoa, né? Ele reduziu a capacidade de resistência da pessoa por meio de violência. E daí existe um aumento de pena no caso em que há concurso de pessoas, ou seja, mais de uma pessoa participando daquele fato, tá certo? Então, ou se há emprego de arma, né? E daí aqui ele diz emprego de arma em sentido amplo. Então pode ser tanto arma de fogo quanto, por exemplo, uma faca, um canivete, um martelo, né? Alguma coisa que possa ser utilizado como arma. E daí
muito importante, quando o emprego de arma, quando a violência, também se aplica a pena da violência, por exemplo, da lesão corporal. Então, se aplica em concurso formal o constrangimento ilegal junto com a pena da lesão corporal. Tá? Ok? E uma questão importante, não há crime quando existe uma intervenção médica para salvar o paciente. Então, por exemplo, a pessoa ela chega no hospital depois de um acidente de veículo e ela precisa de uma transfusão de sangue, né? Nesse caso, daí ela fala que não vou receber a transfusão de sangue, não vou, e começa a falar, olha, minha religião não permite, né? Eu acho que, salvo engano, não tenho certeza, mas eu acho que é Testemunha de Jeová, que não poderia receber transfusão de sangue. Né? E daí, nesse caso, o médico mesmo, sabendo que a única forma de salvar o paciente é por meio da transfusão de sangue, ele amarra a pessoa, né? A equipe médica amarra aquela pessoa para que aquela pessoa receba a transfusão de sangue mesmo contra a vontade. Né? Então, nesse caso, estaria constrangendo a pessoa, né? Reduzindo, inclusive com meio de violência, segurando, né, a pessoa, mas para realizar uma intervenção médica, né? E também para impedir o suicídio. Né? Eu lembro, algum tempo atrás, né, um cliente, ele chegou ao hospital, né, ele havia tentado se suicidar, e daí ele chegou ao hospital, e no momento que ele acordou, chegou dopado, no momento que ele acordou, ele queria sair de lá, né, queria tentar sair de lá e provavelmente, se ele saísse, ele iria tentar se matar novamente. Os enfermeiros foram lá e tiveram que segurá-lo, tiveram que usar da força, inclusive acabaram machucando ele um pouco para conseguir segurá-lo, né, para conseguir contê-lo. Né? O que eles buscavam lá era impedir o suicídio. Né? A mesma coisa, por exemplo, acho que vocês viram, né, ele tem um vídeo que de vez em quando aparece na internet de uma pessoa que está na beira da janela para se suicidar, né, foi fazendo que vai se jogar, e daí aparece um bombeiro lá de cima, né, fazendo rapel, e daí ele desce com os dois pés no peito da pessoa, dando um chute no peito da pessoa, né, colocando ela para dentro de casa. Nesse caso, não tem que se falar em constrangimento ilegal, porque essa violência foi utilizada para impedir o suicídio, ok? E seguindo aqui, o crime de ameaça, né, ameaçar alguém por palavra, gesto, palavra escrita ou gesto. Desculpa. Desculpa, tá? Tive que espirrar. Desculpa. Ninguém me falou saúde, pô? Faz parte. Eu falei, mas estava desligado. Saúde de novo. Obrigado. Professor, não é coronavírus, não, né? Não, não é rinite. É rinite vírus. Saúde, professor. Esse daqui é rinite vírus. Isso daí eu tenho Ah, desde que eu sou criança e nunca me curei, pessoal. Eu tô com essa rinite e sempre que dá uma mudada no tempo, ou que eu pego um pouquinho mais de poeira, acaba aumentando minha rinite. Ontem eu e minha esposa aqui, a gente deu uma geral na casa, daí limpou a poeira, acabou subindo um pouquinho de pó e eu fiquei com essa rinite, né? Mas vamos lá. Ameaçar alguém por palavra escrita ou gesto ou qualquer meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave, né? Então, é a pessoa que que faz uma ameaça, né? Que de alguma forma diz que poderá fazer mal ao outro, né? Então, por exemplo, o bandido que fala, eu vou te matar, né? É o marido que fala, olha, se você sair com essa saia curta, né, eu vou te bater, eu vou te matar, né? Se eu ver você falando com aquele seu amigo novamente, eu vou eu vou encher vocês dois de pancada. Então é justamente
Isso, ameaça, é causar um mal injusto e grave, né? Quando eu digo injusto e grave, né, por exemplo, a pessoa que ameaça de processar o outro, né, não está falando que vai causar um mal injusto ou grave, vai falar, olha, eu vou te processar se você fizer isso, ou se você não deixar de fazer isso, né? Aliás, é muito comum em brigas de vizinhos, né? Um vizinho fala assim, olha, se você não parar de não se o seu cachorro não parar de latir, eu vou processar você, né? Então, no caso, não é causar um mal injusto, né? Aliás, a perda do cachorro poderia ser até um mal grave, mas não é injusto. Por quê? Porque quem vai decidir isso aí é o Poder Judiciário. Quem vai ver se precisa de indenização, se precisa se é uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, daí vai ser o Poder Judiciário que vai fazer isso, né? Fala, olha, é, ou se não, olha, se né, é muito comum em ruas com pouco lugar para estacionar, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu morava ao lado de uma oficina, né? E daí ele vira e mexe, o pessoal lá da oficina parava na frente de casa. Meu pai precisava sair do trabalho, isso daí era pequeno, eu tinha lá meus 10, 12 anos. E daí meu pai precisava sair de carro, tava lá um carro parado, né? Como ele tinha uma relação muito legal com o pessoal da oficina, ele ia lá na oficina eh, e pedia para o pessoal tirar o carro, o pessoal tirava na mesma hora, mas tinha um vizinho lá que era meio encrenqueiro. E daí ele falava assim, olha, se não tirar o carro daqui, eu vou chamar o guincho, eu vou chamar a CT, eu vou chamar a polícia. Nesse caso também não há crime porque não está falando de mal injusto. Tá, seria um mal grave porque tiraria o carro, mas não é injusto porque nesse caso, o que ele está fazendo é chamar o poder público para resolver um problema que é de vizinhança, tá? É, e é importante dizer que é preciso que haja a representação da vítima, tá? Somente se procede ao crime de ameaça se há representação. Até porque a vítima precisa se sentir ameaçada, né? Essa ameaça, ela né, aliás, é muito comum que em discussões a pessoa fale assim, eu vou te matar, eu vou acabar com você. E você sabe que naquele momento é só o calor da discussão, né? Que não existe realmente a intenção de matar, a intenção de bater, a intenção de acabar com aquela pessoa. Mas, na verdade, sim o calor da discussão e por isso essa ameaça. E o interlocutor ele não se sente ameaçado, né? Ele fala, olha, eu não tô, eu sei que não é motivo para eu, né, que ele não vai fazer nada. Então, até por isso precisa da representação porque a vítima tem que se sentir ameaçada, né? Sendo que a representação ela demonstra que ela realmente tem preocupação com aquele caso, né? Aliás, pessoal, aí uma dica para quando vocês forem advogados, advogadas, em questão de violência doméstica, é muito comum que as pessoas utilizem a Lei Maria da Penha, infelizmente, de uma forma irresponsável, né? Muito comum não, mas algumas pessoas fazem isso, né? Utilizam de forma irresponsável, utilizam para um perseguir o outro, acham que o sistema penal é para resolver picuinha. E daí, de vez em quando, existe uma discussão entre as pessoas e o homem fala, olha, pô, eu vou te matar, eu vou fazer isso. Só que a pessoa sabe que não vai fazer nada, que aquilo é coisa do calor da discussão, né? E daí a pessoa, para fazer picuinha, acaba indo até a delegacia e fazendo uma representação, mesmo sabendo que aquilo lá não era que a pessoa, mesmo não se sentindo ameaçada, né? E isso acaba tomando outras proporções. Então, quando forem advogados, terem bastante cautela e perguntarem, olha, mas você realmente se sentiu ameaçada? Né? Realmente isso foi alguma coisa que te fez que você acreditou, pelo menos naquele momento que ele poderia fazer alguma coisa, se a pessoa falar, não, eu sei que não ia fazer nada, é só foi o jargão que ele usou, né? Porque de vez em quando é comum, né? A pessoa, até como né? Eu lembro que minha mãe, quando era pequeno, de vez em quando eu aprontava alguma coisa, ela falava assim, André, eu vou te matar, né? Eu sabia que ela não ia me matar, né? Eu sabia que ela não ia me matar. É uma expressão que popularmente era utilizada. Eu aprontava alguma coisa, ela falava assim,
eu vou te espancar. Eu sabia que não ia me espancar, que no máximo eu ia tomar umas 2 chineladas, né? Que não ia ser tudo aquilo. Mas e o que aconteceram é utilizar o jargão. Então, pessoal, quando começarem a advogar, cautela, inclusive com relação a Maria da Penha, né, para ver, pô, realmente houve uma ameaça ou aquilo lá é uma forma de instrumentalizar uma uma separação, de instrumentalizar uma retirada da guarda, uma briga pela guarda dos filhos, né? Tomar esse cuidado, né? Porque o processo penal é algo sério e tem que ser utilizado de maneira séria, né? Não para um atacar o outro, como infelizmente em alguns casos é feito, né? Obviamente na minoria, mas em alguns casos é feito. Aliás, pessoal, essa ameaça ela pode ser tanto por palavra, por uma carta, mas também pode ser por gesto, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa ela passa, né, ela tá andando na rua, daí passa um bandido perigoso e aponta, né, faz a arminha com o dedo falando assim, ó, pá, vou te matar, né? Dando a entender que, ó, quando eu te ver de novo eu vou te matar, né? Esse gesto também pode caracterizar ameaça, né? Obviamente a pessoa tem que se sentir ameaçada, né? Não vale uma brincadeira qualquer, né? É, e vamos seguindo aqui. Sequestro ou cárcere privado. Aliás, é importante a gente ter em mente aqui que aqui é sequestro e cárcere privado, não extorsão mediante sequestro, tá? Nesse caso, o que se busca é retirar a liberdade de alguém, não é receber um valor, né? O extorsão mediante sequestro, ele é previsto em outro dispositivo legal, tá? E daí seria um crime contra o patrimônio e não um crime contra a liberdade. O sequestro é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, ou seja, ou você tira a pessoa do seu local e leva para outro lugar, né? Por exemplo, leva para o fundo de uma loja, né? Leva para outra casa, ou se não, um cárcere privado, que é deixar a pessoa numa casa em que ela não pode que ela não tem contato com o mundo exterior, né? Inclusive, isso daí pode ocorrer em caso de violência doméstica. Por exemplo, é, é, a mulher, ela é impedida pelo marido de sair, né? O marido priva a liberdade dela. Imagina o marido extremamente ciumento, não quer que a pessoa tenha contato nenhum com o mundo exterior, então deixa a pessoa trancada em casa, né? Porque de vez em quando a gente fala, pô, mas quem vai sequestrar o outro sem querer fazer nada? Se não for por questão patrimonial. Não, acontece bastante, né? Por exemplo, o marido que não deixa a mulher sair de casa, né? A mulher fica em cárcere privado. Outro exemplo, a pessoa que muitas vezes, isso acontece muito em loja de shopping, né? Infelizmente, né? A pessoa ela é suspeita de ter furtado algum produto, né? De ter furtado algo, os seguranças levam ela para uma salinha no fundo da loja e impedem que ela tenha contato com o mundo exterior, né? Fazem com que ela deixam ela trancada numa salinha, né? Até que se apure o que aconteceu, né? Ou que se apure o que aconteceu, ou se não, que cheguem as autoridades, essa pessoa ela fica naquela salinha. Opa. Isso aí é, seria sequestro. Vamos lá, seguindo aqui, meus queridos, deixa eu pegar aqui. E a forma qualificada quando a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou é alguém maior de 60 anos de idade.
Também se qualifica quando é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Então, por exemplo, a pessoa, né, acontece isso, por exemplo, quando a gente está falando de briga de família. Então, por exemplo, a pessoa interna a mãe num asilo falando que ela não está bem da cabeça, né? A mãe interna a mãe, o pai, falando que ela não está bem, paga lá o asilo, daí no asilo a pessoa fica dopada e não pode, e tem sua liberdade cerceada. Também se qualifica quando a privação da liberdade dura mais de 15 dias, né, quando é praticado contra menor de 18 anos, quando o objetivo é praticar algum ato com fim libidinoso, então você sequestra a pessoa, né, sequestra uma mulher, por exemplo, para ter relações sexuais com ela, né, para que o objetivo é ter relações sexuais com ela. Né? Aliás, nesse caso, além de qualificar o sequestro, se realmente ocorrem os atos libidinosos, a pessoa também responderá pelo crime sexual. Tá? E também se qualifica quando há grave sofrimento físico ou moral à vítima. Então, por exemplo, junto com o sequestro, a pessoa bate na vítima, né? Aquele marido que, além de sequestrar, amarra, deixa marcas no pulso da vítima, né? Deixa a pessoa acaba a mulher, né? A esposa ou a namorada acaba desenvolvendo uma doença psicológica devido a esse sequestro, né? Tudo isso qualifica. Vamos lá. Redução à condição análoga de escravo. Reduzir a condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Na verdade, aquela escravidão, é a escravidão moderna, isso aí. Tá? É quando a pessoa acaba sequestrando a outra, né? A pessoa acaba mantendo a pessoa isolada, né? Impede a locomoção, submete a uma condição degradante de trabalho sem o equipamento necessário, e porque existe uma dívida contraída com o empregador. Então, o que muitas pessoas fazem? Falam assim, olha, você vem trabalhar aqui na minha fazenda. Né? Então, você vai lá na fazenda, que é no meio de Goiás, por exemplo. Daí chega lá no meio de Goiás, não tem nada lá perto, só tem a fazenda. Né? E a pessoa fala, olha, você vai trabalhar aqui, tem um alojamento aqui na fazenda, né? Além disso, eu forneço o almoço, forneço jantar, né? Inclusive, quando você quiser tomar uma bebida, comer um doce, alguma coisa, eu também tenho aqui né, eu posso te fornecer tudo isso, mas tudo isso é pago. Então, você vem, eu vou. Né? Daí o patrão fala assim, eu vou te adiantar esse pagamento e depois você vai me pagando conforme você vai trabalhando. Só que esse pagamento acaba sendo maior, né? Inclusive porque o patrão pagou a locomoção, que depois o empregador vai ter que o empregado vai ter que ressarcir ao empregador, e daí ele acaba ele acaba fazendo uma dívida enorme e a pessoa não tem como sair daquele local, né? Ele fica naquele local indefinidamente, por quê? Porque existe uma dívida que muitas vezes é impagável. Aliás, isso aí é comum em confecções aqui em São Paulo, né? Eles trazem pessoas da China, da Bolívia, né? Muito comum. E daí falam, olha, como eu paguei a sua passagem, como eu estou dando a sua hospedagem, você vai trabalhar para mim, né? Eu vou ir até que você pague a dívida, você não pode sair, né? Isso, dentro da legislação brasileira, é crime, tá? E daí tem as figuras equiparadas, é quando se cerceia o uso de qualquer meio de transporte pelo trabalhador
com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, por exemplo, naquela fazenda, o único meio de sair são pelos carros do próprio empregador, e ele não dá, né, ele não fornece esse meio, e daí, como a cidade mais próxima fica a 200 quilômetros, por exemplo, né, inclusive em estrada de terra, aquele trabalhador não tem como sair do local, né? Acaba sendo impossível que ele saia do local sem o auxílio do empregador. Também se equipara quando mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, né? Então, por exemplo, o chinês, por exemplo, ele chega aqui no Brasil e daí se fala, olha, eu só vou devolver o seu passaporte, né? O seu passaporte somente será devolvido depois que você me pagar essa dívida. Então, a pessoa vai ficar sem documento, como ela vai andar sem documento num país diferente, entendeu? Não poderia acontecer isso. Além da vigilância ostensiva, que é a vigilância constante, né? De uma forma que seja, inclusive, ameaçadora. E a pena é aumentada quando é praticado contra criança ou adolescente, ou quando essa redução à condição análoga de escravo é praticada por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, né? Então, por exemplo, no caso dos bolivianos ou dos chineses que eu falei, poderia ser uma causa de aumento de pena, né? Assim como uma pessoa que fale assim, eu vou fazer isso com o negro porque o negro ele historicamente é escravo, né? Ele fala alguma barbaridade dessa, né? Remetendo o Brasil a um passado que muito nos envergonha. Mas por conta disso ele coloca negros trabalhando lá na sua fazenda, por exemplo. Pessoal, por enquanto alguma dúvida? Tá tudo certo? Podemos seguir? Tudo certo. Sim. Vamos lá, falar um pouquinho de tráfico de pessoas, né? É o 149A, que é agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa, né? Bastante verbo, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de 1. Remover-lhes órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho a condições análogas de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, a uma adoção ilegal ou, se não, exploração sexual. A gente tem bastante casos aí, né, de vez em quando aparece na mídia denúncias sobre tráfico de pessoas, né, seja para retirar órgãos ou para tráfico de órgãos, seja para trabalho, né, e principalmente quando existe questão de exploração sexual. Então, é muito comum, por exemplo, que quadrilhas elas ofereçam empregos a mulheres na Europa ou nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, para que elas sejam, para que elas pratiquem prostituição. E daí lá se retém os documentos, se impede a saída, elas ficam em constante vigilância, né? Muitas vezes elas são drogadas pelas pessoas para que elas não possam sequer reagir, né? Aliás, tem, né, uma coisa que de vez em quando eu leio as reportagens, eu fico abismado como é possível o ser humano ser tão cruel, né? E daí, um dos casos era, eles inclusive muitas vezes retiram os dentes da mulher para colocar dente de silicone, que é um dente que não machuca, então para que a mulher não possa sequer reagir mordendo os seus agressores. E daí pode ser feito tudo isso pode ser feito mediante grave ameaça, né? Mas em geral o que ocorre primeiramente é uma fraude, né? Se busca uma fraude para que aquela pessoa seja submetida à condição análoga de escravo, né? Ou se não, para que a pessoa para que consiga aquela pessoa para uma adoção, né? Geralmente crianças para adoção
ou para remoção de órgãos, né? Por exemplo, a gente tem né, os nossos pais sempre falaram, olha, não aceitem doces, não aceitem comidas de estranhos, né? Porque pode ter alguma coisa no doce que vai fazer a gente ficar grogue, vai fazer a gente ter algum problema de consciência, e daí essa pessoa nos sequestra né, sequestra a criança para que a criança seja adotada por outra família, para vender a criança, né? Ou se não, a questão, né, eu lembro que alguns anos atrás estava na moda falar que a pessoa ela saía com alguém, né, e daí acordava dentro de uma banheira de hotel com com uma cicatriz porque o rim teria sido extraído, né, enquanto ela dormia. Então colocou alguma coisa na bebida e estreou o rim daquela pessoa. Não sei, eu realmente acho que isso daí é lenda urbana, mas existe essa história. E daí aumenta-se a pena se o crime é cometido por funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, né? Por exemplo, vamos supor que seja um policial que pegue, né, pegue pessoas numa região, né, e leve sob pretexto de levar para a delegacia, acabe sequestrando para fazer qualquer tipo de servidão, né? Ou, por exemplo, no caso de funcionários por exemplo, da FUNAI, né? Vamos supor que um funcionário da FUNAI fale, olha, eu vou levar o seu filho, aqui o índio, para ser tratado, né? Para receber educação, para receber tratamento médico lá numa cidade grande, depois eu te devolvo. E daí sequestra essa criança, não devolve mais, para que seja feita uma adoção ilegal, né? Inclusive a gente tem um caso, né, que parece ser o caso de um integrante do atual governo. Também aumenta-se a pena quando há prevalência de relações de parentesco, domésticas, coabitação, hospitalidade, dependência econômica de autoridade ou superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, né? Então, por exemplo, quando o, o, o pai, de alguma forma, vende a filha para que ela se prostitua num lugar diferente, em algum grande centro urbano, né? E também quando a vítima for retirada do território nacional, porque quando a vítima é retirada do território nacional fica mais difícil a persecução penal, né? Além de mostrar que há uma estrutura mais organizada. Então, nesse caso, por exemplo, tráfico internacional de pessoas é uma causa de aumento de pena, né? E há uma redução de pena se o réu for primário, né, ele não tiver sido condenado anteriormente, e quando ele não integrar a organização criminosa, demonstra que ele fez aquilo somente aquela vez, que ele não faz parte de uma organização criminosa. E, pessoal, finalmente, vamos falar um pouco de violação de domicílio antes de terminar a nossa aula. A violação de domicílio se dá quando a pessoa entra ou permanece clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de direito em casa alheia ou suas dependências. É a pessoa que ela entra na casa não com o objetivo de roubar alguma coisa, de subtrair alguma coisa, ou de fazer algum mal às pessoas, mas simplesmente para permanecer de forma clandestina ou astuciosa, né? Então, imagina só que eu veja lá que a casa do meu vizinho tem uma piscina enorme, né? E essa piscina não é utilizada normalmente. Eu falo, opa, eu vi que ele foi viajar. Eu vou aproveitar para entrar na casa e usar a piscina dele. Daí eu dou um jeito de de usar uma chave mestra para abrir o portão da casa dele. E daí, durante 2 meses, né? 2 meses não, 2 semanas, que é o tempo que ele está viajando, eu fico lá aproveitando a casa dele, a piscina, a sauna, como que tem na geladeira, né? Aliás, até como porque ia estragar, ia fazer o quê com aquela comida? O meu objetivo não era furtar, o meu objetivo, inclusive, era só permanecer lá na casa, me aproveitando daquele local.
mas não teve a expressão da vontade, nem expressa nem tácita. Ele nem, em nenhum momento ele falou, olha, André, pode ir lá quando você quiser, a casa está à sua disposição, tá? E daí, a forma qualificada, né, a pena é maior quando isso é feito durante a noite, né, em local ermo, né, em local de difícil acesso. Então, por exemplo, é feito num sítio ou numa ilha isolada, numa praia isolada, com emprego de violência ou arma, né, quando se entra na casa ameaçando a pessoa, né, ou o caseiro, por exemplo, e quando há concurso de pessoas, quando há mais de uma pessoa cometendo aquele crime, ou seja, vou eu e a minha família invadir a casa do meu vizinho, tá certo? Nesse caso, a forma qualificada. Pessoal, tudo certo? Certo. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Tudo certo? Deu para entender? Vocês pegaram Sim. tudo? Sim, tô tranquilo. E aí, alguma pergunta? Alguma crítica? Alguma sugestão? E aí, pessoal? Da minha parte, não. Acho que está tranquilo, professor, pelo menos pela minha parte. Tá tranquilo? Maravilha. Se Por mim, tá tranquilo. tá tranquilo também, Amanda? Então, maravilha. Sim. Se surgir alguma dúvida, vocês É que, na verdade, são meio autoexplicativos, né? Os artigos, professor. se Algum ou outro que tem uma exceção, né? Exatamente, Érica. O que acontece? É importante, né, o que eu sempre falo, é importante vocês saberem a parte geral, né? O que é importante para você entender o Código, o Direito Penal é entender a parte geral. A parte especial é a mera aplicação da parte geral nos crimes em espécie. Então, vocês sabendo bem a parte geral, vocês vão matar tranquilamente essa parte especial, tá certo? Certo. Tá certo. Então, se surgir alguma dúvida também, semana que vem eu tô de volta, tá? Tá ótimo. Valeu. Obrigada, professor. Obrigada, Obrigada, professor. Boa professor. semana. Bom Obrigado, dia, galera. Bom dia. beijos e abraços e aproveitem aí a quarta-feira. Valeu. Igualmente. Obrigada. Tchau. Tchau.